Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje um diazinho bem fresquinho, uma chuva caindo do céu tranquila. E isso vem de Deus, não de nós. Nós somos gratos a Ele por esse dia. Hoje eu quero me dedicar um pouco ao livro de João. João 11, capítulo 11, verso 11 a 14. Jesus ordenou: desata-o. Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta, eram amigos pessoais de Jesus. Jesus disse ao discípulo que Lázaro estava dormindo. Jesus sempre referia a morte como sono. E esta Maria é a mesma Maria, essa Maria era a mesma Maria que ungiu com o bálsamo o Senhor Jesus e enxugou com os seus cabelos. O nardo puro, um óleo precioso que era guardado para momentos muito especiais. A casa de Marta e de Lázaro e de Maria, era a casa deles, era um lugar onde Jesus sempre parava para descansar. E Maria, ela era uma seguidora fiel. Ela tinha fome de ouvir e compreender a vida espiritual. Ela era sensível à palavra de Deus. Ela expressou a dor com suas lágrimas, com poucas palavras, e Jesus compreendeu e chorou como ela. 300 gramas de nardo puro, unguento. Os óleos eram usados para ungir determinadas pessoas, atribuído à autoridade. E Maria de Betânia era uma mulher de característica de uma lucidez espiritual e pela disposição dela de agir de acordo com a sua fé. Agir de acordo com a sua fé. As irmãs foram avisar a Jesus, que o seu irmão estava doente, o seu irmão estava enfermo. E Jesus disse que essa enfermidade não era para a morte. Sim, disse Jesus, a sua enfermidade é para a glória de Deus, a fim de que o Filho venha a ser reconhecido no Pai e seja glorificado. Jesus amava os três, Maria, Marta, Lázaro. E quando Jesus soube que Maria, a sua irmã, foi contar para Jesus que Lázaro estava doente, ele demorou 2 dias naquela cidade. Ele estava ali fazendo o seu trabalho. Naquele lugar onde ele estava fazendo a vontade de Deus. E disse Jesus a seus discípulos: vamos à Judeia? Vamos à Judeia? Os discípulos disseram: Mestre, os judeus, eles querem nos apedrejar. E você ainda quer ir para lá?
E disse Jesus: se alguém andar de dia, não tropeça, porque a luz deste mundo, se anda de noite e tropeça, porque não há luz. Acrescentou o nosso amigo Lázaro: adormeceu. Lázaro adormeceu. Vou despertá-lo. Disseram os discípulos: Senhor, se ele dorme, ele está salvo. Eles entendiam que Lázaro estava em repouso, no sono de repouso. E Jesus diz: Lázaro está morto. Vamos ter com ele. Vamos ter com ele. Tomé, sempre atirado, falou assim: vamos para lá para morrer com ele, porque o que estava acontecendo era isso. Se eles fossem para lá, seriam apedrejados. E Jesus pegou e foi. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. E Betânia era mais ou menos a 4 quilômetros, mais ou menos uma jornada de 2 a 3 dias. E Marta, quando soube que Jesus estava vindo, foi ao encontro dele. E Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus. Disse Marta a Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que se pedires ao Pai, Ele concederá. Jesus diz: teu irmão há de ressurgir. E Marta diz: eu sei que meu irmão vai ressurgir. No último dia, ele ressurgirá. Jesus diz: eu sou a ressurreição da vida. Quem crer em mim terá vida. Terá vida em abundância. Ainda que morra, viverá. Creis isto? Ela diz sim. E Marta pega e chama Maria. Maria, Jesus está te chamando. Jesus já estava entrando na aldeia. Chegando Jesus, ele perguntou: onde está o sepulcro? O mestre chegou, chamou a Maria, já estava na aldeia, chegando Jesus, ele ordenou, quando chegou no sepulcro, ordenou: tira as pedras. Tira as pedras. Tirai as pedras. Tira a pedra. Marta fala assim: Senhor, ele já cheira mal há 4 dias. Jesus disse: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? A pedra foi retirada. E Jesus, olhando para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Assim ele falou, porque estava ali presente uma grande multidão. E ele estava testemunhando das palavras de Jesus. Ele estava ali em testemunho e clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
Ele clamou em alta voz. Lázaro saiu todo atado. E Jesus ordenou mais uma vez, desata-o. E os que estavam ali, todos creram nele e foram contar os feitos de Jesus, os feitos que Jesus realizou. O fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro promove uma conversão de muitos judeus. Muitos judeus se converteram ali. Mas as autoridades judaicas, ela não permitia que o povo viesse a se converter, porque o Sinédrio temia que Jesus conseguisse reunir grande número de adeptos e provocaria ali uma revolta contra os líderes religiosos. E eles ali perderiam seus cargos, né, de poder, de político, religioso. E pediram ao sumo sacerdote Caifás que Jesus deveria ser morto. Aí no capítulo 47, vem um plano para tirar a vida de Jesus. Caifás diz para o povo: olha, nada sabeis, porque Caifás era o sumo sacerdote, profeta, né? Estava envolvido com política também, estava como sumo sacerdote e profeta. E ele diz: olha, vocês nada sabeis. Naquele ano, ele estava profetizando que Jesus deveria morrer pela nação, para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andavam dispersos. No verso 54, Jesus já não andava publicamente, ele se retirou para o deserto. Esse texto de Lázaro nós colocamos hoje para nós. Quantas pessoas precisa de remover a sua pedra? Remove a minha pedra, me chama pelo nome, né? Diz o cântico. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. A história de Lázaro foi uma história linda, porque quando ele falou assim: Lázaro, vem para fora. Ele quis dizer: Lázaro, pode sair de dentro, mas a sua vida vai ser diferente. Você vai ter outra vida. É uma nova vida, uma nova criatura que você vai ser. E as suas irmãs muito se alegraram com isso, porque eles eram amigos muito achegados. Diz a palavra que é amigo mais achegado do que irmãos. E ele sempre estava ali na casa de Lázaro, né? Foi a única vez que Jesus chorou, foi a morte desse amigo. Ele foi solidário àquele amigo, àquela família que ele amava tanto. Quando Lázaro morreu, Jesus estava a 3 dias da cidade. Então, até chegar lá, passaram-se 4 dias. Estava já fedendo. Estava deteriorando em putrefação esse corpo.
Você imagina esse corpo se renovando, as células, as carnes se colocando no lugar. E ele ali diante daquele povo todo, olhando para ele. Da manda desatar, desata ele. Deixa ele dar testemunho de mim. Deixa ele seguir o meu exemplo. Ele é um dos filhos de Deus que vai reunir o povo para glorificar a Deus. Porque na casa deles era como uma congregação. Ali muitas pessoas ouviam Jesus falar com muita atenção. E foi ali também que foi lavado os pés de Jesus e enxugado com os cabelos. Aquele ato de humildade. Que o cabelo para a mulher é muito valioso. Principalmente naquela época que eles nem cortavam os seus cabelos. As mulheres não podiam cortar os cabelos. Muitas vezes até colocavam um lenço por cima. E ela soltou o seu cabelo diante de todo mundo, com toda a autoridade, para enxugar os pés de Jesus. Porque ela acreditava que ele iria morrer por nós. Ela acreditava nas palavras dele, ela confiava nele. A palavra de Deus diz: confia no Senhor de todo o seu coração. Isso é confiar de todo o coração. Confia no Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus de coração, aceita Ele de coração. Entrega a sua vida a Ele, porque Ele tudo fará por você. No meio de tantas dificuldades que nós passamos, quando nós temos Jesus em nossa alma, ela se refrigera. Refrigera a nossa alma. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor Jesus está com você. Mas você precisa tomar uma decisão e testemunhar dele, dar bons testemunhos dele. Hoje nós não podemos ir à igreja, mas estamos online. Passa uma mensagem para o pastor, que eu aceito como único e suficiente Salvador. Posso orar por você? Ó Deus eterno, estamos aqui com esse milagre extraordinário que o Senhor fez com Lázaro. E eu sei que o Senhor pode fazer em muitas vidas, Senhor, para a aceitação do Teu nome, tirar a pedra do caminho, desatar as amarras do diabo. Ó Deus, que essa pessoa que está me ouvindo aqui, Senhor, seja contemplada por Ti. Que ela seja, Senhor, a pupila dos Teus olhos, que ela possa Te agradar e Te servir em espírito e em verdade, Deus. Toma em Tuas mãos, que ela possa ser testemunha do Senhor no seu lar, nos vizinhos, na cidade, e está sempre glorificando a Deus, buscando a Deus, através da sua vida, através do seu falar, através do seu andar. Seja, Senhor, seja com essa pessoa. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, e que o Senhor seja louvado e engrandecido através de cada um de nós.